Fala galerinha do YouTube, pessoal, o vídeo aqui tá que eu fazendo a limpeza desse cabelo foi perdido, tá? O início aí que foi a 1,5 alto, tá certo? A 3 e a 2, disfarcei aquele volume da aresta, tá? Agora tô trabalhando com a Queimei NG203, cara, como já mencionei, tá? Essa máquina aqui, quando você compra, é uma máquina que ela vem muito presinha um pouquinho, cara, mas quando você usa a primeira carga dela, ela solta que fica uma máquina bem potente. Olha a queimei aí com a lâmina da GTX, da Babyliss, tá? Ah, Gotinho, o que você achou dessa lâmina? Cara, no quesito trabalhar inteiramente, dá para se satisfazer por inteiro, como você vê aí, ó. Ela raspa, risca. Só que a minha i32 ainda raspa mais, tá? Mas é num conjunto completo, essa lâmina aí transformou essa máquina, porque ela raspa, né? Só não raspa tanto, mas raspa, dá para você fazer o seu navalhado. Ela risca, tá? E faz desenhos com mais facilidade, coisas que a outra não tinha. Então, mesmo trocando essa lâmina aí, o resultado foi positivo, né? Foi positiva a relação da gente substituir essa lâmina, tá certo? Então trabalho com a zero, a máquina de acabamento dessa forma, rodeando a cabeça por inteiro, tá? Não vamos perder esse foco. Feito isso aí, certo? Eu vou trabalhar agora com... Veja que eu tô adaptando ali, tá? A marquinha que tinha ficado. Mas feito essa limpeza na 1,5 alta, a 3, a 2 marcou com a zero, você vai com a zero alta, cara. Você vai com a zero alta, você vê que eu não vario tanto as minhas técnicas, exatamente para passar para vocês, né? Realmente é que a gente se adapta e se torna mais fácil. Quando você disfarça com a zero alta, você está tirando o ponto mais difícil de um degradê. Para mim, apagou essa marca aí, é muito fácil, ó. Coloquei na intermediária, tá certo? E com a intermediária ali eu vou fazendo um movimento, ó, suave, apertando, suavizando. Desculpa. Então, vou apertando e suavizando e veja que a própria máquina, ela já dá um disfarce bem legal, ó. Fica uma marquinha muito, né, pequena pra gente trabalhar com o zero da máquina, que é o que eu tô fazendo agora. Tô trabalhando com o zero da máquina, tá certo? E com o zero da máquina, perceba que eu passei zero alta, rodeando aí a cabeça do cliente. Esse degradê vai ficar muito top, cara. Certo? Vai ficar muito top. Passei zero alta, arrodeando ali esse lado, a parte de trás e a outra, tá certo? Ó, já tô fazendo aqui para você não perder o foco, galera. Não perde o foco. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Vamos fazer o canal crescer, porque eu tô melhorando, cara. Melhorando aos poucos as imagens, tá? A forma de trabalhar tudo para entregar, né, um conhecimento mais aplicado. Todos os tipos de corte. Seja básico, seja avançado, seja uma forma simples, mais complexa, tô passando aqui no canal. Então, todo vídeo é uma experiência, tá? Então veja que eu passei ali mais ou menos um dedo, né? Dessa vez eu abri esse dedo um pouco maior, coloquei na intermediária e veja que eu trabalho de forma bem sutil. O time, essa máquina é boa para tudo, cara. Tem gente que gosta de mudar, porque essa máquina em si, ela aí dá mais de 7.000 RPM. Mais de 7.000 RPM. Então, eu mesmo gosto de trabalhar com ela da forma original. Não gosto de trocar a lâmina porque ela perde a estética. E para que eu uso ela, Gutinho? Cara, eu gosto de usar nessa parte fade. Fiz a limpeza com a máquina mais potente. A parte fade eu gosto de utilizar tanto essa como outras, tá? Mas uso muito. Se fosse o cliente passar a máquina no topo, aí eu já não usaria ela. Pegaria uma mais forte.
Então, pessoal, trabalhei com a intermediária e agora estou trabalhando com a zero baixa. Esfregando ali, ó, para dar um sumiço naquelas marcaçõezinhas, tá certo? Veja que a iluminação tá top, tá? Eu estou utilizando softbox. Pessoal, veja que eu estou usando o pente 1 alto. Ô Gutinho, mas por que você varia e fica utilizando, cara, o meio, nesse meio aí? Cara, é você entender o espaço. Você percebe que essa aresta até chegar no cliente é um pouco alta, tá? Então, se o espaço é longo, eu não vou utilizar uma técnica de atalho, eu vou utilizar a técnica padrão, tá certo? Na qual eu utilizo a 1 alta, tá? Então foca aí, ó, que eu já fiz a correção da marquinha que ficou com a 1,5. Isso daí, pessoal, eu não tô passando, disfarçando o zero sem corrigir o de cima. Eu tenho que corrigir a parte de cima para ficar perfeito, tá? Foi a limpeza que eu fiz, 1,5 alta, 3,2. Ficou a aresta dessa forma. Tá certo? Passei, fiz a correção agora sim. Passei a 1 alta, rodeando a cabeça do cliente inteiro, tá? Vamos ter essa noção. Agora eu vou trabalhar parado em um lado, né? Tô com a meio alto. Movimento C-motion, tá? Ó, ou um movimento reto, assim você consiga realizar. Fiz essa passada, eu volto corrigindo, lapidando, tá certo? Então veja que eu volto lapidando, não tem pressa o movimento, coloco na intermediária. Com a intermediária ali eu vou também fazendo o mesmo movimento, só que mais curto, certo? E veja só a transparência desse fade, cara. Fade muito top, ó. Então tá uma imagem com uma ótima qualidade, cara. Mas compartilha, ajuda aí o canal. Compartilha, curte. Divulga nos grupos de WhatsApp, cara. Dá aquela moral a Gutinho Barber. Vai lá no Instagram também, tá? E dá realmente aquela moral. Pessoal, passei a meia intermediária, agora estou passando a meia baixo. Geralmente, quando eu passo a meia baixo, é para estar tudo conectado, tá certo? Se ficar uma marquinha, é porque no movimento de disfarçar zero alta, a gente pode ter atingido, tá? E deixado marcado. Veja que eu já passei a um alto e dessa vez aí, ó, eu tô passando, certo? A meio alta, tá? Deixei nesse sentido para vocês verem como é que eu trabalho, tá? Já trabalhei uma imagem ampla. Passei a meio alto, tô passando a meio intermediária. Quando eu passo a meia intermediária, praticamente fica só uma pequena sombra, tá, galera? Fica uma sombra leviana. Então, depois eu venho só finalizando com a meio baixo. Veja que eu venho fazendo um movimento, ó, apertando e suavizando. Com a meio baixo eu venho ali, ó, tirando aquela marcação final, tá certo? Venho tirando aquela marcação final, apertando, fazendo um movimento em 45, tá? Isso daí é muito interessante a gente sempre buscar. E veja que o degradê em si, ele tem uma tonalidade do branco ao escuro, tá certo? Esse lado aqui, pessoal, precisou fazer uma lapidação aqui, ó, na conexão da zero alto, tá certo? Então eu coloco zero alto ou 0,75 e trabalho por aproximação. Veja que eu estou tentando disfarçar, pessoal, só aquele encaixe ali, tá certo? Do perfil ali, para ficar mais conectado, certo? Então observo com muito cuidado aqui se está bom, né? Realmente aquela parte lateral já está top, certo? Vou passar a navalha aí, já passei na verdade a navalha no outro lado. Então, pessoal, desci um pouco mais a máquina de acabamento, tá? Para passar a navalha no pezinho. Tá? Como a máquina de acabamento ela já dá um resultado bem aproximado, eu gosto de deixar o mínimo,
tá certo? De cabelo para passar ali. Por quê? Porque evita também possíveis irritações, tá? Fiz ali o contorno do pezinho e observe se realmente está enquadrado, se não está um pezinho, um perfil maior do que o outro. E agora vou tirar o restinho do cabelo do pé do cliente. Então veja só a qualidade, cara. A qualidade desse degradê, ó. Resultado muito top, né? Então o canal de Gutinho Barber, cara, proporciona não só conhecimento de máquina, mas conhecimento de um conteúdo completo. Cabelo, barba, bigode, química, né? Tudo que eu faço aqui eu tento passar um pouco do conhecimento para vocês, né? E preciso cada vez mais da colaboração sua aí. Compartilha aí esse vídeo, cara. Compartilha o vídeo que você vai estar ajudando bastante, tá? Pessoal, vou fazer esse corte aqui de uma forma bem clássica, tá certo? É pente corrido, cara. Então, passo aquele creminho de sempre, né? Uma hidratação, tá certo? Isso daí sempre é importante a gente fazer porque facilita na hora de passar o pente e a tesoura. Você poderia muito bem fazer o mecha-mecha, pessoal. Só que o cliente pediu aí fazer o corte mais baixo, então eu resolvi aí passar um pouco do fundamento de corte no pente corrido. Costumo fazer, certo? Um corte central, ó. Estipula a altura, tá certo? E observo no pente a altura que foi cortada na primeira mecha. Cortei uma central, eu puxo para frente. A guia é o meio. Ó, o meio lá atrás, ó, indicando a franja na frente, certo? Então assim eu venho cortando aos poucos. Não se incomode de cortar 2 ou 3 vezes dessa forma, tá? Vá buscando o melhor ponto que o cabelo ele fica mais acentuado, tá certo? Agora eu vou para a mecha de trás. Se você quiser, pessoal, através da do meio, você pode afundar mais a de trás, tá? Pelo formato da cabeça do cliente. Então venho ali já, a coroa, cara, ali as arestas praticamente já estão conectadas, né? Conectei com a própria máquina no início do corte, né? E venho ali com o pente corrido, ó. Coloco o pente e vou encaixando. Se encontrei com a mecha, olha aí, só venho corrigindo, ó. Certo? Vê que sobrou muito pouco para o outro lado, tá certo? Então eu venho, cara, trabalhando, tá? Não se apresse, você só aprende o pente corrido. Realmente, se você praticar, se você não praticar, você nunca vai aprender, certo? Você pode fazer esse movimento e depois você pode vir aí com a mecha-mecha olhando se os cabelos ficaram alinhados. Foi assim que eu aprendi e eu passo para vocês aí, tá certo? Então depois de fazer isso aí, eu viria com o dedo. Quanto mais, pessoal, você vai praticando um pente corrido, você vai aferindo e vai encontrando igualdade, é sinal que você vai melhorando, né? Então não se apega apenas a pequenos princípios, se apegue a um conjunto completo de técnicas. Feito isso aí, eu vou secar esse cabelo, tá certo? Passei, vamos só ver aí, tá? Vou secar para me visualizar melhor, ter a visualização da questão da altura. Então peguei uma escovinha, o cliente ele penteia para o outro lado, eu vou secar para o lado de cá. É muito mais fácil, tá? Então tô secando todo para cá, certo? Depois eu volto com o cabelo para a origem e dou mais umas aparadas caso precise. Então seco, tá, pessoal? No médio mesmo, cara. Não precisa ser quente, quente não, tá? No médio, mas sai movendo o secador para não queimar o cliente, tá? A cabeça do cliente, porque o cabelo já tá baixo e a sensação térmica
é maior. Então a gente tem que trabalhar sempre movendo o secador, tá certo? Então vai fundo, cara. Com esse cuidado aí, esses princípios de corte, tá? Você vai aprender muito. Então, sequei, tô penteando aqui o cabelo para ver como ele ficou. Pessoal, não irei mentir, tá? Ainda passei ali, não sei se no vídeo aqui eu tô adiantando o áudio, passei uma tesoura de desfiar, tá certo? Mas o resultado final é esse aí, ó.